1 Crônicas, capítulo 17. Davi havia trazido a arca e já um tempo depois construído a sua casa. E ele constrói a sua casa de cedro e ele então fala: poxa, eu tenho uma casa de cedro, uma casa bonita, mas o meu Deus ainda não tem aonde colocar a sua arca. E então ele fala com Natã, o profeta, e Natã fala: pode fazer o que você tem que fazer, porque Deus é contigo. E depois Deus chama Natã e fala: Natã, eu quero que você vai falar com Davi, porque não será ele que vai construir a arca. Então Natã, orientado por Deus, vai até Davi e dá toda a explicação para Davi, o quanto tem abençoado, resgatado a família, não é? O povo dele tem sido o Senhor do povo, tem trazido muito livramento. Mas ele diz: mas não vai ser você quem vai construir a minha casa. Quem vai construir a minha casa vai ser o seu descendente. Aquele que vem depois de você, é ele que vai construir. E eu tenho uma aliança firmada com ele. E nunca vai faltar alguém no seu trono, Davi. Então Davi faz essa oração. Uma oração, um agradecimento, porque ele tinha o desejo de edificar o templo do Senhor. Mas o Senhor não deu a ele a realização desse sonho, mas deu ao seu filho Salomão, que nós sabemos, Salomão foi aquele que construiu o primeiro templo, né, logo depois do tabernáculo, o primeiro templo do Senhor, o templo de Salomão. E Davi, então, quando recebe essa resposta, faz essa oração em agradecimento a Deus pela resposta que Deus deu a ele, pelo sim que Deus deu, não a ele, mas ao seu filho, de realizar o desejo do seu coração, de construir uma casa para o Senhor. E aqui ele fala muito de família, e ele termina esse texto falando sobre a condição em que ele se vê e a sua família, graças à bondade de Deus. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para sempre, teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus que falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Amém? Estamos no mês da família, né? Eu quero aproveitar e falar para você que toda semana nós estamos tendo a nossa live da família, todas as quintas-feiras,
E os nossos para todos também estão direcionados para as famílias neste mês de maio. Portanto, não deixe de procurar saber e receber aquilo que Deus tem para nós. Ministrar sobre família nos dias atuais é muito desafiador para alguns. E por que eu falo para alguns? Porque nós entendemos como família a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto. Isso é o que nós temos, né? E isso, ela é um conceito absoluto de família. Ele não é um conceito aberto, mas um conceito fechado de família. Mas a nossa Constituição brasileira, ela conceitua a família como diversas formas, não é? Ou seja, de organização fundamentada numa relação afetiva entre seus membros, mas não é visto como um conceito rígido e imutável. Entenda rígido e imutável como o que você está vendo na nossa sociedade hoje. Mas para mim e para você, para nós cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, é a palavra de Deus quem dita essa norma, não a nossa Constituição. Para nós cristãos, entenda bem, para nós que professamos Jesus Cristo, embora respeitemos o que a Constituição diz, nós respeitamos o que a palavra de Deus diz. Porque nunca é a terra que rege o céu, mas o céu quem rege a terra. Portanto, a gente fica com aquilo que a palavra de Deus diz, respeitando sempre pessoas e nunca conceitos, não é? Sempre, a Bíblia ela é sempre um princípio atual, e os seus conceitos também atualizadíssimos. Por quê? Porque ela foi escrita por homens inspirados pelo próprio Deus, Deus que é o mesmo de ontem, é o mesmo de agora, de já, e é o mesmo de amanhã. Ou seja, esse Deus que é eterno, que não sofre sombras de variações, e que inspirou homens desde os tempos mais remotos, até hoje inspira homens a escreverem, ele não erra. Porque quando ele deu a revelação a Moisés, ele já sabia que nós estaríamos falando dela hoje. E o último ser humano a nascer na terra, Deus já sabe como vai nascer, como será esse homem e qual será a vida dele. Por isso, quando ele escreve no passado, ele projeta o futuro, porque ele não tem passado e nem futuro, ele só tem presente. Deus é o único que traz o passado para ele e traz o futuro para ele. Deus é sempre presente. Portanto, ninguém conhece a sociedade, nem o delírio de uma sociedade, nem os desvios de uma sociedade ou de uma organização como Deus. Para Deus, família é isso, como ele ensinou lá em Gênesis capítulo 2, 23 e 24 versos. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui se constitui uma família. Aqui se gera uma família. Fora isso, é apenas um ajuntamento. Não é uma família. É apenas um grupo. Por mais afetivo, por mais lindo, por mais belo, por mais exemplar que seja de relacionamento para muitos casamentos, mas não é uma família. É alguém que saiu de uma família e formou um grupo, mas não uma família. Embora os nossos conceitos mudem, a gente precisa ter coragem de olhar para a palavra e entender, isso é família. Não dá para formar família fora desse conceito. Não existe. E por que o senhor acha que esse é o conceito de família? Porque ninguém pode conceituar melhor família do que aquele que a criou. Não é a criatura que se autoconceitua, mas aquele que cria que conceitua o que cria. E quem criou a família foi Deus.
Portanto, Deus conceitou a família do jeito que Ele conceitou, e isso não pode ser mudado. Deus não irá cobrar a nós pelo que nós conceituamos. Deus vai cobrar a nós por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Deus nunca nos pediu para reinterpretar a Bíblia. Deus nunca nos pediu para reescrevê-la. Eu acho um absurdo alguém tão falível, tão falho, tão pecador, querer dizer que a Bíblia precisa ser reconceituada ou reescrita. Alguém que precisa de Deus para respirar, precisa de Deus para andar, precisa de Deus para dormir, para levantar. Como é que pode pegar uma palavra de um Deus que é eterno, um ser tão falível, tão pequeno, tão mesquinho? Como é que ele pode dizer Deus está errado? É um absurdo uma coisa dessa. Mas essa é a nossa sociedade dominada pelo príncipe deste mundo, que também foi criado por Deus, não Lúcifer, não é? Não Satanás, mas Lúcifer foi criado por Deus. Mas resolveu virar a cabeça e com isso induz a nossa sociedade. Por quê? Porque nós somos uma sociedade extremamente almática, carente até os borros de tantas necessidades e que busca suprir suas necessidades em coisas que não podem preencher. O vazio que existe no coração do homem é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Ele. O vazio que existe no coração do ser humano, na alma humana, não é do tamanho de um carro, não é do tamanho de uma conta gorda no banco, não é do tamanho da melhor e maior saúde, a mais excelente saúde ou da maior beleza, não. O tamanho do rombo que existe no coração humano é do tamanho de Deus, é do tamanho do amor e da graça de Deus. O homem se perde tentando se encontrar, o homem se distancia de Deus tentando se aproximar, o homem fica cego acerca de Deus tentando enxergá-lo, o homem fica surdo acerca de Deus tentando ouvi-lo, porque quer ouvir o que quer ouvir. E isso é o nosso desespero de uma humanidade que se autodestrói, achando que no final de tudo Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. E eu digo para vocês, exatamente porque Deus é amor, que não vai salvar todo mundo. Se Deus salvar todo mundo, Deus falhou no amor. Se Deus salvar todo mundo de qualquer jeito, Deus falhou no amor e Ele decepcionará a mim e a você. Porque Ele nos tirou a oportunidade de viver como os outros viveram. E Ele deu a outros o direito de não viver a privacidade que nós vivemos. E nós vivemos numa privacidade não porque nós queremos simplesmente fugir do inferno, porque Ele nos ensinou a amá-lo. E nós amamos esse Deus. E nós gostamos de agradar o coração dEle. A gente luta contra conceitos e preconceitos porque nós somos apaixonados por esse Deus. Porque nós cremos na promessa dEle. Porque nós lutamos contra os desejos da nossa carne, porque todos vocês têm, quando ela é pecaminosa, porque nós sabemos que isso desagrada a Deus. E se existe uma coisa que Deus não faz, é decepcionar aqueles que nele esperam. Portanto, Deus não vai salvar todo mundo, porque muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, tem parte comigo na eternidade. A gente não pode ser tão alienado, tão cego, né? Tão, e me permita uma palavra não de baixo calão, mas de chula, né? A gente não pode ser tão tapado a ponto de achar que o amor de Deus pode ser vendido ou comprado de uma forma tão barata. Uma família abençoada como a família de Davi, e Davi, ele termina o texto, né, ele termina esse capítulo dizendo: agora, pois, fosse servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoado para sempre. Todas as famílias da terra, elas são abençoadas? São. Todas as famílias da terra são abençoadas. Por que elas são abençoadas, pastor? Porque ela leva o nome de Deus
através de Jesus Cristo. Paulo já orou isso. Efésios capítulo 3, 14 e 16, ele diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele diz, do qual toda a família, tanto aquelas que já estão no céu como aquelas que estão na terra, toma o nome. Todas as famílias da terra estão abençoadas e são abençoadas, porque Deus falou isso, Deus prometeu isso, Deus garantiu isso. Porque Ele é o Criador da família. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher e quando Deus formou a família, Deus abençoou essa família. Então todas as famílias da terra são abençoadas. O grande problema é o que as famílias da terra fazem com a bênção que recebem. Quando Deus derramou a bênção sobre a família, quando Deus abençoou a família, disse, Abraão, a sua família é abençoada, Davi, a sua família é abençoada, Gerson, a sua família é abençoada, agora você decide o que você vai fazer com essa bênção. Porque tem pessoas, por exemplo, famílias que são abençoadas em uma área, mas não são abençoadas em outras áreas. Tem famílias que são abençoadas com os filhos, mas não são abençoadas no casamento, na relação dos dois. Tem família que é abençoada de uma área e não é abençoada na outra. Meu Deus, será que Deus abençoou de forma fragmentada? Não. É que nós não temos a percepção e nem a capacidade do Espírito de procurar entender que nós somos abençoados, mas aonde nós queremos que essa bênção de fato frutifique em todos os lugares, ou nós escolhemos uma área da nossa família, nós escolhemos uma forma de viver abençoado, nós escolhemos um padrão de bênção e esquecemos do outro. Por exemplo, Davi como rei foi tremendamente abençoado, mas como pai não foi uma bênção, e todos nós sabemos a história de Davi como pai. Davi como rei foi esplêndido, como servo de Deus, como alguém de uma profunda intimidade com Deus, foi tremendo, foi maravilhoso. Temos os salmos, temos tantas revelações de Deus acerca de Davi, é um exemplo de um guerreiro, mas é um péssimo exemplo como pai, um péssimo exemplo, tão péssimo exemplo que Deus disse, o seu filho vai dormir na sua cama com você, vai dormir na sua cama com a sua mulher. Pelo que você fez. Será que Davi não era abençoado? Ele reconhecia que ele era abençoado. Ele reconhece que ele não soube usar a bênção que Deus deu para ele em todas as áreas da vida dele. Nós precisamos reconhecer, usar e saber usar as bênçãos que Deus nos deu em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Qual é a área? Tem homens, por exemplo, que têm famílias que são excelentes em uma área, como eu disse, mas são péssimos em outras áreas. Tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem tudo, mas não sabe ser feliz. Tem filhos que são uma bênção com a mãe, não é bênção com o pai. Tem pais que são bênção com os filhos, não é bênção com a filha. Por que nós somos assim? Se nós já somos abençoados. Se a palavra de Deus diz que nós somos. A nossa família, nós somos embaixadores de Deus na terra. Nós somos representantes do céu nessa terra e testemunho de Cristo entre os homens. Portanto, nós levamos o nome do nosso Senhor e isso faz toda a diferença. Aonde que nós deixamos de ser uma bênção? Ou melhor, deixamos de desfrutar da bênção? Quando nós fazemos alianças erradas. Quando nós pegamos caminhos errados. Quando nós buscamos conselhos errados. Quando nós pegamos vicinais na vida que não são aquelas que Deus tem para nós. Quando a gente acha que o fato de eu ser abençoado me dá o direito de viver tudo e de qualquer maneira. Não, não é assim. Não é desse jeito. Paulo disse, olha, eu estou orando e eu me ponho de joelho, do qual toda a família no céu, daquelas que já estão no céu, e aquelas que estão na terra, tomam o nome. O Senhor disse para Abraão, Abraão, você vai ser abençoado e toda a sua casa, toda a sua família vai ser abençoado. Será que foi Deus que escolheu para Abraão gerar Ismael?
Será que foi Deus que escolheu para Abraão que Sara desse Agar? A nossa impaciência faz com que a gente perca bênção na nossa vida. A nossa impaciência e não saber esperar faz com que a gente tome desvios vicinais a caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas ao cabo dele vai dar em caminhos de morte. Não temos paciência com ninguém, a nossa tolerância é zero. E até conosco mesmo. Mas isso não significa que nós não somos abençoados. E é por isso que nós seremos cobrados de Deus. Você foi abençoado, Gerson. Você foi abençoado, família. Vocês têm a minha bênção. Vocês invocam o meu nome. Vocês professam o nome de Jesus Cristo. Portanto, vocês eram abençoados. O que vocês fizeram com a bênção que eu entreguei na mão de vocês? Não souberam usar? Então as consequências vêm. Portanto, nesse mês da família, eu quero deixar aqui para você essa palavra. Você é uma família abençoada. Procure descobrir na sua casa, na área da sua vida, o que não está sendo bênção. E corrija, e conserte, porque ali tem bênção de Deus para você. Procure corrigir qual é a área da sua vida que se desviou do plano e do projeto de Deus. E chame a bênção do Senhor, porque naquela área você também foi abençoado. Não tem uma área na sua vida que Deus tenha deixado de abençoar. Não tem. Se você invoca o nome do Senhor, você é abençoado. Se você é uma família casada segundo o padrão da palavra, você é abençoado. Porque foi Deus quem instituiu a família. E Deus não instituiria uma família sob maldição. Deus instituiu uma família sob bênção. E abençoado serás. Segunda coisa que eu aprendo com Davi, que uma família, ela não é abençoada, ou uma família abençoada não é aquela que tem tudo, mas é aquela que tem gratidão a Deus pelo que tem. Nós vivemos num tempo em que parece que há um descontentamento geral no meio das famílias. Porque a gente ouve tanta bobagem, tanta coisa, que isso confunde a gente, e nós ficamos preguiçosos. O que eu estou falando com preguiçosos? A gente aguçou demais o ouvido para ouvir e atrofiou a mente para compreender, para meditar, para estudar. A gente não lê. A gente não lê a Bíblia. Até a Bíblia hoje a gente ouve, é audiobook. A gente não para pensar e ler, meditar, olhar. Nós precisamos voltar a ser bereanos, investigadores da palavra. Olhar para a Bíblia e entender o que ela está querendo dizer. Nós precisamos disso. Sabe, entender, porque ela vai nos revelar que nós podemos ser gratos, independente se nós temos ou não temos. Aprender a confiar e a exercitar, e a exercer, e a desenvolver a fé que Deus nos dá pela leitura da palavra. Uma família abençoada não é aquela que tem tudo. Porque há muitas famílias abençoadas que não têm tudo. Mas ela é grata por tudo que ela tem. Aprender a ser grato por tudo que nós temos, nos prepara para ter tudo que Deus quer dar para nós. Mas tem gente, por exemplo, que no final do mês murmura contra o salário. Reclama do salário. Esse salário não dá para pagar minha conta. Mas quem mandou você gastar demais? Quem mandou você comer até pelos cotovelos? Quem mandou você passar na loja, ver uma televisão e querer comprar sabendo que não pode pagar? Quem que mandou você trocar de carro se você não consegue pagar a prestação? Agora você vai reclamar de salário, que o salário não dá? Não dá mesmo. E aí nós murmuramos, quando nós murmuramos, o salário diminui mais ainda. Porque o descontentamento faz com que a gente seja ingrato. E aí a gente perde. Porque Deus não suporta o murmurador. Sabe, amados, o murmurador, a murmuração é o canto do ingrato, é o cântico do ingrato. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4, 19 e 20. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado a glória para todos sempre. Amém. Volta para o 19 para mim, por favor. Meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas.
Diz para você mesmo, tudo aquilo que você denomina como necessidade, de fato é necessidade? Você acha que se o mundo não tiver carro, o mundo vai morrer, vai acabar, vai extinguir? Se no mundo não tiver energia, você acha que o mundo vai entrar em extinção? Vai morrer muita gente, mas em extinção vai entrar? Porque não é primeira necessidade, se tornou por causa de uma sociedade moderna. E o cara que mora no sítio, que não tem luz, que não tem isso, como é que ele vive? Agora, se você viver sem ar, você vive? Sem comida, você vive? Sem água, você vive? E sem roupa, você vive? Vai ser preso, mas vive. Não é? Por quê? Porque as nossas necessidades não são as necessidades que Deus enxerga serem de fato as nossas. Às vezes é um desejo. Paulo está dizendo o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir todas as vossas necessidades. Davi disse: fui jovem, fui novo, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca, estou acrescentando aqui, nunca vi um pobre, nunca vi um justo, nunca vi a sua descendência passar o quê? Necessidade. Nunca. Nunca. Fui moço, hoje já sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca. Mas nós sabemos que no deserto toda uma geração murmurou porque a comida não chegava na hora que eles queriam. Toda uma geração morreu porque queriam comer o que eles comiam lá no Egito. Eram murmuradores, eram idólatras, eram perversos, eram incrédulos. Não conseguiam enxergar a promessa. Eram ingratos. Sabe, qual é a sua oração de gratidão a Deus? Hoje, por exemplo, você já orou e agradeceu a Deus pela sua mãe? Pela sua família? Pastor, eu não tenho mais mãe, mas você agradeceu a Deus pelo tempo que você viveu com ela? Porque eu tenho certeza que você teve. Porque você não nasceu de um pé de limão. Sabe, você agradece pela comida que você tem, pelo salário que você recebe? Até mesmo pelas necessidades que você passa às vezes. Porque às vezes a necessidade, amado, é a forma que nós temos de crescer. De entender que nós precisamos administrar melhor o que nós temos. Cuidar melhor do que Deus nos dá. Mas a gente precisa aprender a ser grato a Deus. A ser grato por tudo. Agradecer a Deus por cada momento, cada instante da nossa vida. Aprender a dizer: Deus, obrigado. Pelo menos expressar, até mesmo com a sua mente, gratidão a Deus. Quando você está no carro, quando você está viajando ou trabalhando, sabe, fala: Deus, obrigado, obrigado pelo dia de hoje. Olha, o meu filho está me dando trabalho, mas graças a Deus o Senhor está me dando graça para cuidar dele. Ele está comigo. A minha filha, a minha casa está virada de cabeça para baixo, mas graças a Deus que o Senhor vai dar graça, e eu tenho certeza que isso vai mudar. É gratidão. E quando tudo estiver bem, agradecer a Deus. Paulo disse: olha, Deus vai suprir. E Deus continua suprindo, Deus continua dando, Deus continua derramando, Deus continua fazendo. E a gente continua vendo crente reclamando, crente azedo, crente que não está contente com o que tem. Sabe, se você não é feliz com o que você tem, ainda que você tenha tudo, você não vai ser feliz. Porque felicidade não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Se alguém precisar ter para ser feliz, não vai ser. Se fosse, era certeza que milionário seria feliz. Se dinheiro fosse, dinheiro não traz felicidade e me manda buscar. E junto com ela vem o pacote da infelicidade. Nós precisamos ser felizes com o que nós temos. Ser felizes com o que nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da glória. Deus supre as nossas necessidades todos os dias. Pastor, mas eu já passei fome na vida. Você já se olhou no espelho? Olhei, você está vivo? Eu estou. Então, querido, a fome morreu, mas você viveu. Você venceu a fome.
Você não sabe o que é sofrer na vida. Você está sofrendo agora? Não. Então você venceu a dor. Está aqui. Para. Sabe? Ah, pastor, a Covid matou um monte de gente na minha família. Você está aqui? Tá. Então, era porque era para você estar. A sua família já era para ter ido. E Deus levou. Pastor, o senhor está dando uma de Bolsonaro? Não. Eu estou sendo realista. Amado, ninguém morre por causa de doença, morre porque Deus chama. A condição sine qua non para se morrer é estar vivo. Eu nunca vi um morto morrer. Já viu? Alguém já viu um morto morrer? A pessoa morre de gripe engasgada com semente de arroz, com semente de feijão, morre atropelado pelo carro, morre mordido de mosquito, mas não morre se está morto. Nunca vi um morto morrer. As pessoas morrem porque estão vivas, ou vivas. Óbvio que muitos poderiam não ter morrido. Claro que poderiam. Eu não tenho a menor dúvida. Nós nos matamos. É verdade. Existe muita maldade no coração humano. Mas embora tenha maldade no coração humano, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Embora tenha maldade no coração humano, se aquela pessoa, mesmo debaixo de uma maldade humana, morreu, foi porque Deus permitiu. E depois aquela pessoa que matou vai pagar pelo sangue que derramou, como aconteceu com Caim. Mas morrer sem que Deus diga, vem, ninguém vem. Ninguém vem. Ah, pastor, a pessoa morreu de bala perdida. Não, bala achada, porque bala perdida não acha ninguém. A bala achou o cara. Mas foi porque Deus permitiu que a bala achasse ele. E aí ele morreu. Nossa, pastor, entender a vida dessa forma é muito cômoda. Não, é parar de sofrer, é entender que Deus tem o controle da situação. É entender que Deus tem o controle da situação. Ah, então agora eu não vou mais me proteger. Então você vai morrer antes do tempo. Entendeu? Se proteja. Não é? Ah, mas e eu estando protegido, e aí o que vai acontecer? Aí se você morre. Porque tem gente que morre, Deus manda chamar, porque também não faz a parte dele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, já que você está abusando, não quer viver, vem logo. Ei, abre o seu horizonte, entende o que está acontecendo. Pastor, nós estamos em iminência da terceira guerra mundial. Ah, e? Mas e se a guerra vier? E vem. E o que vai acontecer conosco? Comigo eu vou para o céu. E você? Ah, bom, fiquei assustado agora. Seja feliz com o que você tem. Aprenda a agradecer a Deus pelo que você tem. Ore em volta da sua família e ore pela família que Deus te deu. Olhe na sua mesa e agradeça pelo que você está comendo. Olhe na roupa que você veste e agradeça a Deus. Tenha gratidão. Porque tudo isso é Deus suprindo nossas necessidades. Deus ele é tão bom que Ele supre necessidades e caprichos. E olha que Ele não tem obrigação de suprir caprichos. Por que Deus supre? Porque Ele nos abençoou. Porque Ele nos abençoou. Aí você fala, pastor, lá na África estão morrendo aos milhares, pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão morrendo à míngua, e crianças estão morrendo de fome. Aonde que Deus está, querido? Não é onde Deus está, é onde está o coração do ser humano que tem e não compartilha. Dá uma olhada, no Brasil morre gente de fome, dá uma olhada no Ceasa. Quantas toneladas de comida são jogadas fora. Dá uma olhada nos restaurantes, quantas toneladas de comida são jogadas fora. Mas deixa eu contar uma história para você. Deixa eu contar uma historinha para você. Nós tínhamos aqui não, há muitos anos atrás, eu conheci um grande supermercado que ele doava todo o alimento que sobrava, não estragado, mas o alimento que sobrava, ele doava tudo para as famílias. As famílias iam lá e buscaram. Um dia, um daqueles alimentos fez mal para uma família. Ela processou o mercado. O mercado indenizou ela. E todas as demais famílias pararam de receber alimento. Por causa de uma situação, todo mundo deixou de ser abençoado. Isso tem a ver com o mercado ou com o coração humano? Coração humano. Porque nem o mercado sabia que tinha feito isso. Nós somos assim.
Nós queremos que Deus nos dê, mas a gente não tem gratidão com aquilo que Ele nos dá. Não tem. Terceira coisa que você precisa entender o que faz uma família ser abençoada. É a família que celebra a mesa em família com Cristo. O que é celebrar a mesa em família com Cristo? Nós estamos numa vida de loucura, numa correria. E hoje a maioria das pessoas, eu fui criado almoçando junto com a minha mãe, junto com meu pai, jantando. Hoje é mais difícil a gente fazer isso, mas a gente ainda faz. Mas você celebra a mesa com a sua família? Você senta na mesa para comer com ela? Para conversar, para bater papo, para dialogar? Você sai para jantar com a sua família, para conversar, para bater papo, para dialogar, só você e a sua família? Você faz isso? Porque Jesus, as maiores instruções que Ele deu aos seus discípulos foi a mesa. Davi gostava da mesa. O judeu gostava da ideia da mesa. Porque a mesa é algo que é para ser celebrado, é um momento de culto, de celebração. Agradecer o alimento, e ali você ouve o coração do seu filho, o coração da sua filha, o coração do seu esposo, o coração da sua esposa. Você conhece as pessoas que estão à mesa, ali elas se abrem porque é um lugar de intimidade, é um lugar onde elas se desarmam. Ah, pastor, mas a nossa família quando se reúne é só para brigar. Então, é um lugar para estudar como que alguém que se ama pode brigar desse jeito. As famílias hoje não celebram mais a mesa, não sentam mais à mesa, não param mais para tomar um café juntos, não param mais para comer um lanche juntos. É raro, mas que bom que ainda que seja raro faz. Mas tem gente que há muitos anos não faz mais. Por quê? Porque ela perdeu esse vínculo da mesa. E a mesa é um lugar de bênção. Famílias abençoadas sentam à mesa para comer, sentam à mesa para tomar lanche, sentam à mesa para tomar um cafezinho. Ainda que na loucura da sociedade não tenha tempo, sempre vai achar um tempo para fazer isso. Não dá para fazer no almoço, dá para fazer na janta. Não dá para fazer na janta, dá para fazer no final de semana. Não dá para fazer em casa, dá para fazer num restaurante, dá para fazer numa lanchonete, mas estar juntos. E nós precisamos resgatar isso. Os nossos filhos não teriam se desviado tanto se a gente tivesse a prática da mesa. Teríamos conhecido o coração deles melhores, as intenções deles melhores, se a gente tivesse resgatado a mesa. Nós fomos resgatar esse espaço da mesa, esse tempo de mesa. Sabe, de sentar todo mundo junto para comer, para conversar. Eu sei, eu entendo. Estamos numa sociedade extremamente louca e isso é muito difícil, às vezes, de fazer todos os dias, como na época dos meus pais. Mas dá para fazer hoje ainda. Nem que seja uma vez por semana, dá para fazer isso. Dá para fazer isso de vez em quando? Dá para fazer isso. E a gente precisa aprender a fazer isso. Quando os nossos filhos são pequenos, precisa resgatar isso. Nossos filhos são adolescentes, precisa resgatar isso. Porque o tempo de mesa é tempo de diálogo, é tempo de conversa. Tanto de jogar a conversa fora, como de falar de coisa séria. É tempo, é muito importante isso. Nós precisamos fazer isso. Lucas 24, 29 e 30, quando Jesus estava descendo para Emaús, e os havia ressuscitado, e os seus não haviam reconhecido, ele não havia ressuscitado, né? E estavam descendo, depois que Jesus havia sido crucificado, os dois a caminho de Emaús, Jesus se colocou no meio deles e diz assim: eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Pegou o pão, abençoou, agradeceu, partiu e deu. E depois dele desapareceu. Você sabe que Salmo 128, depois eu falo, Salmo 128, de 1 a 6, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa, da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E
O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Volta no verso 4 para mim, por favor. Eis que assim será o homem abençoado, o homem que teme ao Senhor. O 3. É o 3. O 3. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O resgate da mesa é algo urgente que a igreja precisa fazer, que o cristão precisa fazer. Resgatar o diálogo em volta da mesa, a conversa em volta da mesa, o lanche junto, o café junto. Como eu disse, volto a frisar, vivemos uma sociedade louca. Não dá para fazer isso todo dia, mas pelo menos uma vez por semana dá para fazer isso. Sábado de manhã ou domingo de manhã. Ah, pastor, domingo de manhã eu venho para o culto, então eu vou fazer uma proposta para você. Não venha no culto de manhã, mas venha no culto à noite com a sua família, mas tome um belo café com a sua família domingo de manhã. Prepare uma mesa, sente com ela, fala: Senhor, nosso primeiro culto vai ser aqui hoje, à noite a gente vai para a igreja, mas agora vai sentar mulher, filho, vai sentar todo mundo, vamos tomar um café sem tempo, esquece o relógio, e vamos conversar, vamos falar, vamos bater papo, vamos jogar a conversa fora. Filho, como é que foi sua semana? Filha, como é que foi sua semana? Como é que foi seu trabalho? Como é que foi as coisas? Pelo menos uma vez por mês. Agora, por causa da situação da minha filha, da cirurgia, não dá. Mas eu tenho costume de sair com ela. Pelo menos uma vez por mês. Você pode perguntar para ela. Eu saio com ela, eu sento com ela, eu vou fazer lanche junto com a minha filha. Eu vou ouvir o que ela está falando. Às vezes ela não fala, às vezes ela fala, às vezes ela não conta, às vezes ela conta. Mas eu saio. Meu filho, depois de casado, eu fazia isso com ele. De vez em quando eu pego a minha esposa, só eu e ela, eu saio, vou comer um lanche, vou para algum lugar, sento com ela. Hoje, agora mesmo, ainda falei para ela, depois do jantar, depois do culto, vamos sair, vamos comer um lanche, vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer uma besteirinha junto aí, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vocês entendem? Eu não entendi a risada de vocês. Olha o avivamento chegando aí. Entenderam, gente? É importante isso. Isso é muito legal, isso é muito bom. Dá para fazer todo dia, pastor? Não, melhor seria se fosse todo dia. Eu reconheço que não dá, ela reconhece que não dá, minha filha reconhece que não dá, mas tem que achar um tempo e fazer. Amém? Os judeus, quando alguém chega na casa deles, hoje eu já não sei se o costume é o mesmo, mas antigamente, quando alguém chegava, um peregrino chegava à porta da casa deles, e eles recebiam essa pessoa dentro de casa, eles normalmente recebiam com pão e vinho. Por isso que para o judeu pão e vinho tem um significado absurdamente importante. Pão e vinho. E a pessoa entrava na casa dele e sentava à mesa, e ali eles comiam pão, ceavam com pão e vinho, e dialogavam e estreitavam laços de amizade. Se a pessoa chegasse na porta e eles convidassem, e o peregrino não entrasse para comer pão e vinho com eles, ele ofendia aquela família e ele nunca entraria mais naquela casa. Porque ele se recusou a se relacionar com aquela família, a ser bem recebido por ela. Vamos lá para o Novo Testamento? Jesus Cristo, ele disse que a carne dele, que o pão era a carne e que o suco de uva era o sangue. Ele disse: se você não comer a minha carne, se você não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. E quando ele te oferece isso, ele está dizendo: você é muito bem-vindo na minha vida. Eu te recebo na minha vida, e eu quero morar na sua casa, eu quero entrar com você, eu quero me relacionar com você. Quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando o Senhor. É isso que ele está querendo dizer, quando ele ofereceu o pão, quando ele ofereceu
o vinho, ele está dizendo: vocês são bem-vindos na família de Deus, na família do meu Pai. E se vocês comerem comigo, se vocês aceitarem o meu sacrifício como um pão, e o meu sangue como um suco de uva, vocês têm parte comigo, vocês se relacionam comigo, vocês entram na minha casa e eu entro na vida de vocês. A importância da mesa, a importância do comer juntos, a importância de estar presente um na vida do outro. Uma família abençoada sabe que em Cristo são famílias sacerdotais na terra. Sabe, queridos, como é importante nós entendermos sobre a questão de sermos uma família sacerdotal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu quero apenas que você pare para mim, deixe aí no sacerdócio real. Vocês já pararam para pensar qual é a função sacerdotal? E ele diz que a minha família e a sua, nós que professamos Jesus, somos sacerdotes reais. Sacerdotes eram aqueles que apresentavam o sacrifício do povo diante do Senhor, que faziam o sacrifício, que imolavam os animais, que aspergiam os sangues no altar, nos umbrais do altar. Eram aqueles que cozinhavam as carnes, que davam às pessoas para comer, e que eles também comiam a carne do sacrifício, que imolavam o cordeiro, que matavam o cordeiro fora do arraial, que soltavam o cordeiro fora do arraial, melhor. Eles levavam o povo diante de Deus e as petições do povo diante do Senhor. Eles eram chamados para serem os intercessores diante de Deus. Eles representavam o povo diante de Deus. A função do sacerdote era algo extremamente poderoso. Deus levava muito a sério a questão do sacerdócio. O sacerdote tinha que ser santo, tinha que ser puro, porque o sacerdote era aquele que Deus olhava para ele, pegava as orações dele e respondia em favor do povo, olhava para ele, pegava o sacrifício que ele oferecia no altar e abençoava o povo, porque ele deu a eles uma autoridade sacerdotal. Pedro escreve que a nossa família, nós famílias que invocamos o nome do Senhor, somos sacerdotes reais do Senhor. Uma família que invoca o nome do Senhor, uma família que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma família que adora o Senhor. Ela não é uma família de cristãos somente, ela é uma família sacerdotal na terra. Tem peso a oração dela, tem peso a comunhão dela, tem peso o clamor dela, tem peso o que ela faz em nome de Jesus, porque ela tem influência na sociedade, ela tem influência nos seus vizinhos, ela tem influência onde é. Quando ela apresenta um vizinho diante de Deus, ele vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Quando ela apresenta alguém, porque ela é uma família sacerdotal. Quando à mesa ela invoca o nome do Senhor e ora, Deus responde, porque ela é uma família sacerdotal. Isso é muito forte. Ele está esperando que as famílias que invocam o nome do Senhor façam isso. Que nós como família façamos isso. Que nós como famílias clamemos ao Senhor dessa forma. Ele está esperando que a igreja como família se posicione como família sacerdotal na terra, para que os corações dos nossos filhos se convertam a nós, para que o coração de nós, pais, se convertam aos nossos filhos, e a terra não seja afetada com maldição. Malaquias 4. Nós precisamos disso. Sabe, nós somos em Cristo uma família sacerdotal, geração eleita, sim, mas sacerdócio real. Somos sacerdote do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do sumo sacerdote por excelência. Nós não somos uma família qualquer. Você não é uma família qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Ah, pastor, só sou eu e a minha filha, meu marido abandonou, me largou. Azar o dele. Se você está no Senhor, Deus te vê como uma família sacerdotal.
Não chore o seu abandono, porque o seu rei não te abandonou. Ele é contigo. Ele está com você todos os dias. Uma família abençoada, ela tem o seu posicionamento em Deus. Ela sabe do seu propósito, ela sabe do seu significado, ela sabe disso. Nós não podemos ser somente frequentadores de igreja, nós somos pessoas que impactam uma sociedade. Quando você olha para a sua IC e você entra na sua IC, você tem que parar na porta da casa que você entra na sua IC, você vai falar: aqui tem uma reunião de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Quem entendeu o que eu falei? Amém? Pastor, mas e quando tem um visitante? É ele que vai ser apresentado pelo grupo de sacerdotes diante do Senhor, ele vai ser impactado pelo poder da palavra. Quando a IC se reúne, ela é uma reunião de sacerdotes do Senhor. Quando a sua família se reúne, é uma reunião de sacerdotes do Senhor. Porque é isso que ele diz que nós somos. Uma nação de santos, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ter isso no nosso espírito, amados. E entender, você não é alguém que corre atrás da bênção, é a bênção que tem que correr atrás de você. A Bíblia diz que atrás de bênção não se deve correr, porque se você está correndo atrás da bênção, eu deduzo que é porque ela está fugindo de você. Quem está correndo atrás de alguma coisa, porque aquilo que está na frente está correndo de você. Quem corre atrás da bênção é porque a bênção está fugindo dele. Mas a Bíblia diz que a bênção tem que nos alcançar. A bênção tem que vir na nossa direção. E você já é uma família abençoada em nome de Jesus. Amém? Fale: eu sou uma família abençoada. Fale: eu tenho uma família abençoada. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para fazer isso, para falar para você que você é uma família abençoada. Então seja grato, porque Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te fez filho e família abençoada no Senhor em Cristo Jesus. Se você ainda não é, você pode ser a partir de hoje em nome de Jesus. Você homem, você mulher, você filho, cada um com a sua bênção e todos abençoados pelo Senhor em nome de Jesus. Eu quero lançar um desafio para você, nesse mês da família. Ore a Deus e resgate o que precisa ser resgatado na sua casa. Tenha humildade e simplicidade de dizer: nós vamos resgatar isso na nossa família, resgatar isso na nossa relação, resgatar isso na administração da nossa casa. Porque, meus queridos, filho e povo de Deus, o mundo pode estar um caos, mas filho e povo de Deus é abençoado mesmo no meio do caos. Eu não estou falando que Deus nos livra da luta, nem sempre, nos livra da dor, nem sempre, mas Ele passa conosco em qualquer situação. Deus não livrou Israel do deserto, mas passou com ele pelo meio do deserto. Só caiu no deserto aquele que não olhou para ele, que não ouviu ele, mas Ele passou com eles pelo meio do deserto. Quando ele não quis ir, Moisés falou: não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Mas quando ele foi, só tombou no deserto aquele que parou de olhar para o Senhor. Mas os que olharam para ele, esses chegaram. E de toda aquela geração que saiu, só 2 olhou para ele: Josué e Caleb. A nova geração aprendeu isso, mas a velha geração resolveu brincar com Deus. Nós não somos dos que brincam com Deus, nós estamos olhando para Ele, nós estamos de olho naquilo que o Senhor tem para nós, porque nós somos abençoados. Que alguém chegar e falar assim: eu vou na igreja hoje porque eu quero ser abençoado. Eu vou na igreja porque eu já sou abençoado. Hoje eu vou na vigília porque eu quero que Deus me abençoe. Eu vou na vigília porque Deus já me abençoou. Hoje eu vou para a minha IC porque eu tenho certeza que a minha IC vai ser uma bênção. E vai ser mesmo, você vai estar lá. Ei, acordou ou não? Você vai estar lá. Você é abençoado, e aonde você estiver,
abençoado serás. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.